Louvado seja o Senhor pelo privilégio de adorarmos juntos e aprendermos mais sobre a oração e mais sobre Deus. É algo que não importa quanto tempo vivamos e quanto aprendamos, sempre podemos nos aproximar mais e mais de Deus. E nós vamos aprender mais sobre Ele até mesmo no céu. Se você pudesse entender Deus, você seria Deus, porque nosso cérebro não consegue realmente compreender Deus. Então, nós sempre vamos aprender sobre Ele. Ao começarmos, vamos inclinar nossas cabeças e depois continuamos. Pai do céu, mais uma vez agradecemos por este privilégio e oportunidade. E nós, Pai, não entendemos e apreciamos completamente as bênçãos que você nos dá, mas agradecemos de coração. Por favor, ajude-nos não apenas a aprender, mas ajude-nos a te conhecer e a implementar essas coisas, a vivê-las de uma maneira prática, que seja para a sua glória em nome de Jesus. Amém. Então, nós falamos. Se você se lembra, na noite de sexta-feira dissemos para entrar na presença dele com louvores e gratidão, e então de manhã falamos sobre santificar o nome de Deus em nossas vidas. Estou certo. E então o reino dele pode vir em nossa vida diária. E então falamos sobre que a vontade de Deus seja feita. E então falamos sobre dar-nos hoje o nosso pão de cada dia. Vamos seguir em frente. Estou tentando não demorar muito em cada um. Assim conseguimos terminar. Geralmente. O seminário de oração leva de 9 a 12 horas. Então estamos tentando comprimir tudo isso. Cerca de 4 horas ou menos. Isso é meio difícil. Essa é uma das razões pelas quais estou falando rápido. Então você precisa orar pelo dom de línguas para me entender. Mas, dito isso, vamos passar um pouco para a próxima parte, e a próxima é perdoar nossas ofensas, nossas dívidas. E a segunda parte, assim como nós. Isso significa que se você não perdoar, não pode ir a Deus em busca de perdão. E na medida em que você perdoa, essa medida Deus vai te perdoar. Preste atenção, se você não consegue perdoar alguém, não pode experimentar o perdão. Porque Deus pagou com sua vida e seu precioso sangue por você. E Deus perdoou toda a sua grande dívida que você deve a Ele. E além disso, Ele te dá a eternidade. Como você vai pagar pela eternidade? Porque essa vida curta nem vale a pena pensar nisso quando você compara com a eternidade. Como você pode pagar pela eternidade? Você consegue alguma vez, e Deus te dá tudo isso, e você não consegue perdoar algo muito pequeno do seu próximo. As pessoas já te incomodaram. Elas me incomodam de vez em quando. Eu amo as pessoas em geral, mas não suporto quando elas me incomodam, sabe? É fácil dizer nos Simpsons, se você assiste aos desenhos animados, ele diz, eu amo a humanidade, só não suporto as pessoas. Ele diz, aonde você foi neste domingo? Eu fui a uma convenção cristã, o que você aprendeu como fofocar? Você entende? Um cristão que não consegue perdoar é um cristão doente. Um cristão que não consegue mostrar graça é um cristão doente. Um cristão que é julgador e crítico é um cristão doente. Só porque alguém julgar outra pessoa mostra que não tem Cristo. Se você tem Cristo, você ora por eles. A Bíblia diz que com a medida que você julga, com essa mesma medida você será julgado. Você se lembra do versículo da Bíblia? Então, se Deus, que é o juiz, te chamasse e pedisse para você julgar, seria uma história diferente, mas Deus não precisa da sua ajuda. Ele faz um trabalho bem feito. Deus te chamou para amar, servir e salvar. E assim, na medida em que você perdoa, Ele diz, perdoe nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos outros. Como você pode perdoar? E como você pode experimentar o perdão? Você vê, nunca vamos nos perdoar completamente e nunca vamos entender.
ou experimentar o perdão e a graça, a menos que entendamos a cruz. Quando o espírito de profecia diz, seria bom para nós passar pelo menos 1 hora, mas tem mais uma palavra. 1 hora reflexiva. Não apenas passar 1 hora, mas pensar. Seria bom para nós passar pelo menos 1 hora reflexiva diariamente, pensando na vida de Jesus. E então ela fala especificamente sobre a última semana da vida dele e seu sacrifício. Enquanto você reflete sobre Deus, aquele que os anjos se prostram diante dele e se cobrem, o santo, aquele que criou todo o universo, aquele que é tão brilhante, que se ele viesse e você estivesse na presença dele, você derreteria instantaneamente, a justiça dele consumiria. O Deus Todo-Poderoso veio e morreu por você, especificamente por você. Se fosse apenas você no mundo, ele ainda teria morrido por você. Ele te ama tanto, você é o bebê dele, ele te ama. Se Deus, o mais santo, morreu por você, então, quanto mais você olhar para a cruz, mais você fixa seus olhos e tenta entender Deus, e tenta entender sua graça e seu perdão. Você peca e vai, e a Bíblia diz simplesmente se confessarmos nossos pecados, fiel e justo para perdoar, te purificar. Então, isso é um pacto que é condicional, basicamente. Você tem a sua parte, Deus tem a parte dele. Sua parte é um si, condicional. Se você fizer a sua parte, Deus prometeu que ele fará a parte dele. Qual é a sua parte? Confessar. Isso significa que toda vez que você volta para Deus e confessa, se você confessar com honestidade e humildade, com um coração quebrantado, ele te perdoa. E então você faz isso de novo e volta. E se você fizer isso comigo, eu te perdoo 2, 3 vezes, mas é só isso. Você acabou. Se você for a Deus 100 vezes, ele te perdoa de novo. Não é incrível? O sangue dele, suficiente. E ele te perdoa de novo, e de novo, e de novo. E a graça dele está além da compreensão humana. E ele conhecia a sua vida e conhecia seus pecados. E você diz, eu pequei, eu não consigo orar, eu não consigo ir à igreja. Mas ele conhecia a sua vida e seus pecados antes de você nascer. E ele escolheu morrer por você e te amar exatamente como ele sabia que você faria isso e aquilo antes de você nascer. Então ele te ama tanto. E enquanto você reflete que Deus em pessoa, Deus, o Santo, Deus mesmo morreu por você especificamente, você se pergunta, quem sou eu para que Deus morresse por mim? E à medida que você reflete, quanto mais você entende isso, mais paz. Quanto mais alegria, mais poder você tem. E à medida que você entende isso, a Bíblia diz que o amor de Deus nos impulsiona. Você se lembra do versículo, nos impulsiona? Nada nos mudaria, exceto o amor. Nada mudaria um coração, exceto amor. Se as pessoas não mudam com amor, elas não vão mudar com nada. Exceto o amor. E quando você entende o amor de Deus, ele te preenche enquanto você olha para a cruz. Ele te preenche e você fica sobrecarregado e você fica tipo impressionado e você fica tipo, uau. E quanto mais você entende, mais você experimenta a graça. Quanto mais o amor de Deus, não o amor humano, preenche seu coração, mais isso acontece, mais você ama os outros, porque humanamente, na nossa natureza humana, não conseguimos fazer isso. Nosso amor é muito condicional. Você faz isso, eu te amo. Você não faz isso, eu não te amo. Sabe o que eu quero dizer? É muito condicional, mas o amor de Deus é incondicional. Então, quanto mais você é preenchido com a graça dele, você reflete, você entende mais e mais e mais do que é a graça dele. Paulo diz para entender o amor de Deus que supera qualquer um. Como você pode entender algo que supera qualquer entendimento? É tão profundo, tão amplo, tão alto, tão você sabe que você nunca, os anjos o observam e ficam tipo, uau, cada segundo, uau, cada um, eles dizem, isso é absolutamente incrível. Eles estão impressionados. Se Deus abrisse nossos olhos por um segundo para ver quão gracioso e amoroso Ele é, nunca mais duvidaríamos dele. Nós vamos nos envergonhar de nós mesmos. Duvidar do nosso Deus amoroso, maravilhoso e gracioso, que Deus morreria por seus súditos. Os outros deuses que as pessoas adoram, eles esperam que os súditos se sacrifiquem por eles. No nosso caso, Deus se sacrifica por você e por mim.
Ele diz no Salmo: reúna meu povo que fez uma aliança comigo por meio do sacrifício. Não é o seu sacrifício que fundamenta até a aliança, é o sacrifício dele que fundamenta que a aliança. Você me segue. E assim, quanto mais você reflete, mais você entende a cruz. E mais você é preenchido com o amor dele. Caso contrário, você não tem amor para dar. Você não pode dar se não tem. É como se você me pedisse para te dar um avião. Eu não posso porque eu não tenho um. Eu preciso ter um para poder dar um, sabe? E assim, você não pode dar amor a menos que receba amor e tenha amor. Quanto mais você entende a cruz, mais você é preenchido com amor divino. Quanto mais você é preenchido, mais você compartilha. O provérbio, a expressão diz: quanto mais você anda entre flores, mais provável é que você cheire a flores. Isso significa que quanto mais você anda entre a graça, mais provável é que você vai espalhar, compartilhar graça. Portanto, as pessoas que não mostram perdão e amor aos outros são aquelas que nunca experimentaram o perdão por si mesmas. Elas não têm, então não podem dar. São as pessoas que nunca experimentaram a graça por si mesmas. Eles vão à igreja, mas são cristãos mesquinhos. Incapazes de perdoar, incapazes de mostrar compaixão, incapazes de mostrar graça. Você se lembra da história que eu conto para as pessoas? Eu me mudei para um bairro e a senhora vem até mim. E no meu livro, quero proteger a identidade das pessoas. Então eu não dou nomes, nem gênero, nem localização. Eu tudo. Mas eu não vou te dizer quem e onde. Mas a senhora vem até mim e ela tem sido a líder da igreja para sempre. Sempre e sempre. Você sabe, a líder da igreja, e ela vem até mim e ela é rica, tem dinheiro e tem propriedades. E ela tem apartamentos e ela tem lojas e tem isso. E ela diz: pastor, ela está, sabe, curvada. Ela é a pastora. Eu sou Deus. Eu disse bom dia, Deus. Ela diz: escute, eu decido o que acontece com você. Eu já mudei tantos pastores antes de você, eu posso te mover também. Você faz o que eu digo, me obedece e você vai ficar bem. Você fica aqui. Se você não fizer, eu vou te mover. E meu pai me ensinou que em Apocalipse 17, ele diz que as pessoas que têm medo não vão para o céu. Porque eles devem ter um Deus muito pequeno. Porque se você tem um Deus grande, você não tem medo. Porque se Deus está com você, quem pode ser contra você? Então eu coloquei os ombros para trás. Levantei a cabeça. E eu disse, você não pode me mover, isto não é xadrez. Você não me move como você move, sabe, peças no xadrez. Se Deus quer que eu me mova, eu me movo. E se Deus quer que eu fique, você se move. Ela disse: o quê? Ninguém fala comigo assim. Eu disse: bem, está na hora de alguém falar com você assim. E ela diz: não me desafie. Você não sabe com quem está se desafiando? Eu disse: bem, eu acabei de fazer. E ela pegou o telefone e começou a ligar para as pessoas. Escute-me. Você escuta esse pastor. Se você fizer isso, eu nunca mais vou pagar as contas. A igreja nunca deve depender de uma única pessoa. Não importa quão rico, todo mundo, não importa quão pobre. Como a viúva deve dar? É uma porcentagem, não é uma quantia. Não importa quanto você tem. 10% é 10% do que você tem. Você me segue? Todo mundo quer uma bênção, então todo mundo deve abençoar. E então ela diz que não vai pagar as contas. Se eu não pagar as contas, vocês vão fechar a igreja. Isso significa que ela estava pagando as contas enquanto os outros não tinham essa alegria de participar do trabalho de Deus, sabe? O que quero dizer? Então ela diz: não escute esse cara, não siga esse cara, vamos assinar uma petição. E ela mandou uma carta de membro para membro. Você já ouviu essas histórias? Ela mandou uma carta e todo mundo assinou. Aí o movimento ganhou força e eu me tornei uma celebridade, porque ela ligou para a conferência, ligou para a união, ligou para a divisão, ligou para todo mundo. Agora, finalmente, sou conhecido, sabe? Todo mundo me conhece porque ela liga para todo mundo. E aí ela liga para o presidente da conferência e diz: eu quero que você tire esse cara. E ele pergunta: por quê? Ele acabou de chegar aqui na semana passada. Ela diz: escuta, quanto você deve para a academia no dormitório? E ele responde: não lembro, 1.4 ou 2.4. Eu não lembro, minha esposa sabe desse detalhe específico, 2.4 milhões de dólares. Isso me fez me sentir muito bem. Ninguém nunca colocou tanto valor em mim antes. 2.4 milhões na minha cabeça, vai, sabe? Ela diz: eu vou escrever um cheque para você por esse valor para pagar todo o dormitório. Se você mover esse sujeito, o presidente da conferência, um homem fiel e piedoso, diz: ouça, eu adoraria receber esse dinheiro, mas não vou movê-lo.
Ele acabou de chegar. Você precisa dar uma chance a ele. Precisa fazer o seu melhor para trabalhar com ele. E se ele fizer algo errado, nós vamos conversar de novo. Mas ele acabou de chegar. Você nem o conhece. Não vamos tirá-lo. Então eu não vou te dar o dinheiro. Nunca mais me ligue. Ele diz, ok, Deus te abençoe. Tchau. Ela ficou brava. E disse, eu vou dedicar minha vida e minha energia para te acabar. E eu olhei para ela e disse, você não parece o Schwarzenegger. Quero dizer, você não parece o Exterminador, sabe? Ela disse, eu vou te acabar. E então ela começou a ligar para as pessoas para fazer ligações. Ela ligava para a conferência todo fim de semana. Ele disse que não deveríamos guardar o sábado. Eu nunca disse isso. Eu disse que se você guarda o sábado, mas não tem a presença de Deus, você guarda à toa. Você entende o que eu disse? Quer dizer, guardar o sábado não significa que você não trabalha. Gente preguiçosa guarda todo dia. Guardar o sábado significa que você adora Deus. Isso é para guardar o sábado. Você adora a Deus. Não é que você vai à igreja e não trabalha. Ei, você vai à igreja numa terça-feira e não trabalha. Isso significa que você guarda a terça-feira. Não. Você guarda o sábado de um jeito que você tem tempo para Deus, para adoração. Você me segue? Então ele disse que não deveríamos guardar o sábado. Ele disse que deveríamos ligar todo dia. E ela chamava as pessoas e as pessoas vinham até mim. Pastor, nós estamos do seu lado. Não, do lado dela. E eu disse a eles, eu falei, essa igreja não tem lados. É só o lado de Deus. Não é o lado dela. Não é o meu lado. A igreja não importa quem ganha, todo mundo perde. Uma igreja dividida é uma igreja destruída. Jesus orou. Eu oro para que eles sejam um. Jesus orou pela unidade. Satanás traz divisão. Olá. Então eu disse a eles, nesta igreja, enquanto eu estiver aqui, não há divisão. Esse não é meu grupo nem o dela. É o grupo de Deus. Então eu disse, se você quer brigar, faça o que quiser. Mas não tenho uma briga com ela. Eu não estou aqui para brigar. Eu não vou gastar minha energia. Os santos me ligavam e diziam, isso é o que está acontecendo na nossa igreja, pastor. O que eu devo fazer para brigar? E eu digo a eles, não gastem sua energia brigando com eles. Gaste sua energia dando estudos bíblicos. Você tem um vizinho que está se perdendo. Vá até o vizinho se você tem energia e lute para salvar o vizinho. É para isso que Deus te chamou. Você vai até os vizinhos tanto quanto gasta energia com outras coisas. É para isso que Deus te chamou. Eu disse que vou visitar os vizinhos. Eu vou dar estudos bíblicos. Eu vou fazer evangelismo. Eu vou visitar os doentes. Eu vou pregar. Eu vou fazer meu trabalho para que Deus me chamou. O espírito de profecia diz que Deus te chamou para servir. Continue servindo. E Deus vai lutar suas batalhas. Ele vai cuidar de você. Você não precisa... Isso. E Deus está no controle. Você se lembra do Davi? Um cara, Shimeia, começou a jogar pedras no rei Davi. Você se lembra? E Joabe, o capitão do exército, diz, deixa eu matar esse cachorro. E Davi diz, ei, talvez Deus tenha dito a ele para jogar pedras. Se Deus permitiu isso, talvez seja uma oportunidade para eu não brigar com ela, mas para crescer. Se ele briga com você ou ela briga com você, talvez Deus queira que você cresça, que aprenda a ser paciente. Como você vai aprender a ser paciente e a amar os inimigos se você fica chateado com cada inimigo? Você me entende? Então eu disse, não vou brigar com ela. Deixa ela brigar. Não pode haver guerra quando você tem apenas um lado. Para ter guerra, você precisa de dois lados. Então não vai haver dois lados porque eu não brigo. E ela continuava machucando. Você acha que é fácil? Eu a odiava tanto quanto ela me odiava. Eu ia às reuniões do conselho e voltava para casa chorando, com dor de estômago, estressado e chateado. E digo para minha esposa, eu estou cansado disso. Eu até odeio ir a uma reunião do conselho. Ela chegava e chamava todo mundo de nomes, batia a porta e gritava. Uma vez eu tive que ligar para o 911 para chamar a polícia. Ela me deixava angustiado nas reuniões. Eu não posso ter uma reunião. Ela disse, você chamou a polícia? Sim. Ah, você vai pagar por isso. Eu disse, já estou pagando. E não foi fácil, não foi confortável. Então eu vou para casa e minha esposa diz, por que não oramos por ela? Eu disse, você não ora pelo Satanás, querida. Ela diz, não diga isso porque Jesus morreu por ela. Eu disse, por ela. E minha esposa diz, Jesus
morreu por ela especificamente. E ela é o bebê de Jesus. Uau! E minha esposa diz, não diga isso. Você diz que não deveria estar no ministério, que não deveria ser pastor, que não deveria ser cristão, que nem deveria ir à igreja. Ela diz, se você quer fazer o que Jesus diz, você diz para perdoá-los porque eles não sabem o que fazem. Pelo Satanás, perdoe-os. Você não quer que ela se perca, você quer que ela esteja no céu. E minha esposa diz, Deus te disse para não amar aqueles que te amam. Isso é fácil. Deus te disse para amar aqueles que te odeiam. Eu disse, querida, é fácil pregar, você continua e ama ela. Eu cansei de amá-la. Eu disse, vamos nos mover. E eu digo, e se Deus te trouxe aqui por causa dela? Eu disse, não pode ser. Ela não vai mudar. E ela diz, e se Deus a trouxe aqui por sua causa? E minha esposa estava me desafiando. Sabe como as esposas fazem isso? É como se achassem que é trabalho delas nos corrigir. Eu não preciso ser corrigido. Sabe, me deixe em paz. Eu disse, sabe, se você tem uma esposa, você não precisa do Google. Então eu disse a ela, eu disse, Lahane, me deixe em paz. Eu digo, não posso te deixar em paz. E ela diz, vamos orar por ela. Nós oramos por 3 meses, toda manhã, por volta das 4 da manhã. Nós acordamos e oramos por ela e oramos pela igreja. Que Deus traga unidade e crescimento, porque aquela igreja estava morrendo. E nós oramos por ela. E depois de 3 meses, ela caiu no gelo e ela quebrou o quadril, o braço. Nós não oramos por isso. E ela entrou no hospital e em poucos dias ela morreu. E minha esposa diz, vai até ela. Eu disse, eu não vou. Vai para visitá-la. Eu não vou. Vai. Ela disse, eu disse, tá bom. Ela diz, compre flores. Não vá de mãos vazias. Eu disse, eu não vou gastar meu dinheiro com ela. Ela não vale a pena. Eu disse, ela vale o sangue de Jesus. Vai e compra flores. Eu fui ao Aldi. Eu peguei as mais baratas. Os $2.49. As flores mais baratas possíveis. $2.49. Eu sou barato, eu sei. Então eu peguei as flores, fui até ela, bati na porta, abri a porta, entrei no quarto do hospital e ela pegou as flores com a mão esquerda. A direita estava quebrada e me deu uma pancada na cabeça. Não foi como na igreja ortodoxa grega, quando eles querem te batizar, eles te borrifam com flores. Não tinha água benta quando ela me borrifou, ela só me deu uma pancada com as flores. E então... Só que não tinha água benta quando ela me borrifou. Ela só me deu uma pancada com as flores. E... Então... Ela diz, sai. Ora, eu odeio. Eu não quero te ver. Você veio aqui para se vingar, para se alegrar que eu estou doente. E... Ela tinha 92 anos. Você quer se vingar de mim? Sai. Ora, eu te odeio. Eu disse, tchau. Na minha cabeça, eu também não gosto de você. Tchau. Eu fui para casa. Minha esposa diz, volta. Eu disse, não, você volta. Deus respeita e escolha pessoas. Eu respeito a escolha dela. Ela diz, sai fora, eu vou embora. Minha esposa diz, não. Você está aqui para salvá-la. Volta. Eu disse, querida, eu não vou voltar. Ela diz, então sai do ministério. Ela diz, vai para um quarto e ora por ela até que Deus te encha com o amor dele. Que você a ama como Jesus a ama. Eu disse, vamos orar juntos. Então, ela disse, eu tenho visitantes. Você vai para o quintal e ora. E ela diz, não ore para que Deus a mude. Ore para que Deus te mude. Ore para que Deus te encha com tanto amor divino que você a ame da maneira que Jesus a ama, a ponto de estar disposto a morrer por ela como Jesus morreu por ela. Eu disse, por que eu morreria por ela? E minha esposa diz, você ora e diz, Senhor, leve minha vida e salve-a. Eu disse, querida, e se Deus responder essa oração? Eu não quero fazer essa oração. E ela diz, você... não é um cristão antes de estar disposto a fazer o que Jesus fez. Para ser um seguidor de Jesus, você precisa fazer o que Jesus fez. Então eu pensei sobre isso, fui para fora e orei. E eu disse, Senhor, me ajude a entender a cruz. Ajude-me a entender que eu não posso obter perdão ou salvação antes de perdoar. Que você me perdoou tanto e eu não consigo perdoar tão pouco que eu te coloquei na cruz e mesmo assim você me perdoa. Ajude-me a te entender porque eu não consigo amá-la. Eu quero, mas não consigo. Na verdade, quando eu a vejo, fico todo tenso. Ajude-me a entender como. Você pode amar ela e a mim. Então eu a amo. E quanto mais eu orava, mais paz eu sentia. Então eu disse à minha esposa, eu vou... Ela disse, ei, eu preparei biscoitos. Nós dizemos na Romênia que aqueles biscoitos eram cornolete. Coisas realmente boas.
Você toca neles com os lábios e eles se desmancham como pó. E eles têm dentro algo doce, uma geleia. E realmente bons. Quer dizer, quando você os vê, é dar água na boca. É simplesmente incrível. E ela preparou os biscoitos e estava cheirando bem. E eu digo, você não os prepara para mim. E você os prepara para mim, para ela. E ela diz, vai, e diz que os biscoitos talvez chamem a atenção dela. Ela diz para eu não voltar para casa antes de salvá-la. Eu vou para o hospital e coloco os biscoitos atrás de mim. Eu vim te visitar para te dar biscoitos, mas não vou te dar se você me bater na cabeça com os biscoitos. Se você não comer, eu como. Então não estrague eles na minha cabeça. Eu não como seus biscoitos. Eu te odeio. Não venha. Eu não quero te ver. E então ela faz uma pausa e diz, eles cheiram muito bem. Eu disse, ei, biscoitos romenos. Ela diz, posso ver eles. Ela diz, uau, eles parecem interessantes. Posso provar um? Eu disse, sim. Ela provou. Todos. Ela não fez. Eu estava olhando para ela com água na boca, torcendo para que ela estivesse doente, que ela fosse velha, que ela fosse viver. Ela comeu todos. Eu disse, eles são realmente diferentes, muito bons. Eu disse, aham, conta. E então ela diz, por que você continua vindo? Ela diz, você não sabe que eu te odeio. Eu digo, senhora, eu vim pedir perdão. Ela diz, o quê? Você não precisa pedir perdão. Ela diz, eu preciso pedir perdão. Eu destruí sua vida. Eu vou contra você. Eu digo, senhora, eu também te odeio. Eu estou fingindo que sou um bom pastor, mas eu te digo, eu não suporto você. Eu te vejo e sinto dor de estômago. E eu disse, eu preciso me arrepender. Eu posso parecer melhor, mas eu preciso me arrepender tanto quanto você precisa se arrepender. E eu preciso de salvação tanto quanto você. E eu preciso de perdão tanto quanto você. Eu disse, eu não sou melhor. Comparado um ao outro, eu posso parecer um pouco melhor, mas Deus diz que todos nós pecamos. Nenhum de nós merece a vida, nenhum de nós merece o céu. Comparado a Deus, todos nós somos pecadores que merecem morrer, e Deus me perdoa e te perdoa. Então quem sou eu para não te perdoar? E eu disse a ela que se Deus me perdoa, é meu dever te amar e te perdoar. Então eu disse, eu tenho orado por você a ponto de, se Deus quiser, eu dei a Ele permissão para levar minha vida e salvar a sua. E ela instantaneamente ficou muda. Ela disse o quê? Eu disse, não no começo, mas ultimamente. Eu disse, eu tenho orado por você e eu desejo que você seja salvo. E eu quero que sejamos vizinhos no céu. Eu vou colocar minha casa no lago. Se você gosta de água, você pode ser meu vizinho. Eu vou continuar trazendo biscoitos. Eu disse, já é tarde demais, pastor. Eu estou perdido. O Espírito Santo me deixou. Quando as pessoas fazem essas suposições, isso me deixa louco. E instantaneamente eu tenho a tendência de ficar sarcástico. E eu disse a ela, você guarda o Espírito Santo em uma caixa? Ela diz, por quê? Porque senão, como você sabe que ele foi embora? Você o tem em uma caixa, você olha, quem? Ah, a caixa está vazia. Ele foi embora. Como você sabe que ele te deixou, a menos que você o mantenha em um lugar trancado e verifique todo dia? Ah, ele ainda está lá. Como você sabe que é o Espírito Santo? Bom, eu piquei. Eu disse, eu também. Bom, eu piquei um grande pecado. Eu disse, todos nós fazemos. Bom, eu rezei centenas de vezes a minha vida toda pedindo perdão. Eu disse, isso é 99 vezes demais. Quando você rezou centenas de vezes pedindo perdão, isso é 99 vezes demais. Porque minha Bíblia diz que se nós confessarmos, não diz 100 vezes, ou 99, ou 95. Nós confessarmos, Ele perdoa. Quando você confessa pela primeira vez, Ele perdoa. E então os outros 99 são você porque você não acredita. Ele já perdoou. Ele te deu um cheque e você diz, não, isso é falso. Você não descontou. Eu disse, minha Bíblia diz que se nós confessarmos, Ele perdoa. Período. Não diz que se você rezar a Ave Maria 20 vezes e pular e correr ao redor do prédio, não diz isso. Diz que se você confessar, Ele perdoa. Período. E eu disse a ela, no momento está escrito na Bíblia, em Gênesis, Abraão creu e isso foi considerado para ele. Ele não diz isso em hebraico. Citação, palavra por palavra. Abraão creu e ele diz, olha, naquele instante, Deus o considerou tão justo quanto Deus mesmo. Fechar aspas. Quando você confessa naquele momento, Deus te considera tão justo quanto Deus mesmo.
Porque naquele momento, Jesus toma seu pecado sobre si mesmo, como ele fez. Ele pega a sua justiça divina, perfeita, absolutamente perfeita, e divina, e coloca em você. E quando Satanás diz que ele é um pecador, Deus diz: você está cego. Olha para ele. Ele tem a justiça de Jesus. Ele é perfeito. Isso não é uma graça. Absolutamente incrível. Davi ficou feio. Estou certo. Lembra? Batseba? Lembra do Urias? Ele matou aquele homem santo. Você se lembra? E diz na Bíblia, se você for mais adiante em Crônicas, um profeta vai até o bisneto de Davi e diz: você não é como meu servo Davi. E então, ouça este versículo da Bíblia. O profeta diz a um rei: você não é como meu servo Davi, que durante toda a sua vida, todos os dias da sua vida, andou em todos os meus caminhos e nunca quebrou nenhum dos meus mandamentos. Deus tem uma memória muito curta. Toda a sua vida andou em todos os meus caminhos e nunca quebrou nenhum mandamento. Quando Deus perdoa, Ele perdoa, esquece, restaura, como se você nunca tivesse feito isso. Isso é inacreditável. Eu te perdoo, mas nunca vou te esquecer. Você está me acompanhando? Deus perdoou Davi e o colocou de volta como rei. Eu te perdoo, mas olha, eu não vou te colocar de volta lá. A graça de Deus está além do poder humano de entender. Então eu disse: Senhora, quando você confessa, Deus pegou o seu pecado e te deu a própria roupa de justiça dele. E você só precisa acreditar. Ela disse: mas eu não sinto isso. Eu disse: olá, você não sente. O perdão é pela fé. Você escolhe uma decisão da mente. Você escolhe confiar que Deus não mente. Ele cumpre sua palavra. Se Deus diz que eu vou te perdoar, você não sente isso. Você não merece isso. Você não entende isso. Você não pode fazer isso. Mas você escolhe acreditar. Eu acredito que Ele fez. E o processo espiritual, não só isso. Você escolhe acreditar, você se alegra com isso. Você pula para cima e para baixo e dança sagrada. Grita, canta, diz: eu sou perdoado. Graça incrível. Eu sou perdoado. Eu estou limpo. Paulo diz: eu esqueço o que ficou para trás. Você até esquece? Deixe o passado ser passado. Não desenterre todos os corpos porque vai feder. Deixe o passado. Paulo diz: eu esqueço o que ficou para trás para correr em direção ao objetivo à frente. A razão pela qual as pessoas não avançam é porque lidam com a história. Eles são professores de história. Eles não conseguem perdoar e esquecer. Deixe o passado. Deus te perdoou, você perdoa e aceita o perdão dele com fé e segue em frente, focando no capitão da sua salvação, não no seu passado. Você me entende? Então eu disse à senhora, eu falei: Deus te perdoou. Na primeira vez que você orou. O problema não é que Deus não consegue perdoar. O sangue de Deus é tão grande. Se o seu pecado fosse como o Monte Everest, o sangue de Deus é como o universo. Você não vê o Monte Everest do universo, você nem vê esta terra. O sangue de Deus é tão poderoso que ele pode, o Cordeiro de Deus que tira quanto pecado? Tudo. O sangue de Deus é tão poderoso, então eu disse: ele pagou por você, especificamente por você. Ele mesmo pagou toda a sua dívida completamente. Dívida zero. Eu disse: você está perdoada. Ela diz: pastor, você tem certeza? 100%. Como eu sei que o Espírito Santo não me deixou? Muito simples. Você quer ser salvo. O Espírito Santo não te deixou. A natureza humana não diria: volte para o seu pai, filho pródigo. Você se lembra do filho pródigo? Não foi a natureza humana que disse para voltar para o seu pai, foi o Espírito Santo. A natureza humana diz para fugir dele, o Espírito Santo diz para ir até ele. Eu disse: se você quer ser salva, é o Espírito Santo que diz para voltar. O Espírito Santo não te deixou. Você que se afastou. O Espírito Santo está trabalhando com você. Eu disse: Deus te ama. Eu disse: pastor, Deus te enviou aqui por minha causa. E ela disse: venha perto. Eu pensei: será que ela vai me bater? Eu fico um pouco assim. Ela diz: venha perto. Eu me aproximo. Ela diz: vem aqui. Eu meio que me sento na beirada da cama. Ela diz: vem aqui. Então eu me aproximo e ela me pega com a mão esquerda. E ela me abraça e começa a chorar. E ela diz: quando eu tinha 2 anos, meus pais morreram em um acidente de carro. Eles deixaram uma herança enorme.
Ela me disse, você não precisa saber quantos milhões e assim por diante. Eles deixaram uma herança enorme e eu fui de lar adotivo em lar adotivo. E eu fui abusada e espancada. E tudo que as pessoas querem de mim é dinheiro. Meu primeiro marido me deixou, levou metade do dinheiro e foi para outra garota. Meu segundo marido, alcoólatra, me bateu, levou metade do dinheiro. Ela diz, todo mundo quer meu dinheiro. Eu nunca na minha vida experimentei amor. Ela diz, essa é a primeira vez que alguém me ama. E ela diz, pastor, eu não posso te dizer o quanto eu aprecio que você voltou para mim quando eu te rejeitei. E ela diz, Deus te mandou aqui. Eu disse, senhora, Deus te mandou aqui. Eu disse que todos nós somos pecadores. Eu não sou melhor que você. Algumas pessoas parecem melhores porque colocam uma máscara. Eles fingem. Mas, se você for honesto, todos nós temos problemas. Se eu colocasse seus problemas na tela, todo mundo se esconderia, sabe? Todos nós temos problemas. Então eu disse, eu sou um pecador igual a você. E eu disse, todos nós precisamos de graça. E se Deus me mostrou graça ao morrer por mim, quem sou eu? Não te mostrar graça. E eu disse, sim, às vezes você torna tudo muito difícil. Mas quando eu penso em como eu complico as coisas para Deus, o que você faz é nada. E eu disse, Deus ama você. E ela estava chorando. Chorando. E ela diz, me dá um pouco de espaço. Eu disse, tudo bem. Ela pega o telefone e liga para a conferência. Não o mova se você quiser meu dinheiro. Eu disse, vamos lá. E então ela liga para os membros. Ei, vocês precisam ouvir esse cara se quiserem meu dinheiro. Eu disse, pare com isso. Ele diz, bem, essa é a linguagem que eles entendem. Eu disse, não, eles não entendem. É o que você pensa. Essas pessoas querem que você seja amoroso. E eu disse, pare de falar sobre dinheiro. Fale sobre amor. Ela diz, tá bom, pastor, tá bom. Ela morreu alguns dias depois. Mas pense sobre isso. Pessoas que vão à igreja ao vivo, membros da igreja, anciãos, diáconos, professores da escola sabatina, pastores, e eles ainda não sabem como perdoar. E eles não sabem como aceitar o perdão. E eles não sabem como dar perdão. E eles não sabem como se relacionar com a graça de Deus. E eles não entendem a graça. E eles não têm paz. E eles não têm alegria. E eles não têm a certeza da salvação. E eles não têm, você me entende? Não há poder para ajudar os outros porque eles próprios lutam. Quando você fixa seus olhos na cruz, quanto mais você entende a cruz, mais você é preenchido com o amor infinito de Deus. Quanto mais você é preenchido, mais, sem esforço humano, isso começa a transbordar e você começa a compartilhar e mostrar amor aos outros. As pessoas veem Jesus em você. E quanto mais influência você tem sobre elas, porque o amor é a única maneira de salvar alguém, não há outra maneira. Você me entende? É por isso que ele diz, perdoe nossos pecados, assim como perdoamos aos outros. Porque quando você é perdoado, se realmente entender o perdão, você não terá problema em perdoar. Lembre-se do homem na parábola, ele devia 10.000 talentos. Você sabe quanto é isso? Eu fiz as contas, é cerca de 600.000 anos de salário. Um jantar por dia era o salário de um soldado romano. Se você trabalhar dia após dia, 7 dias por semana, sem sábado, sem domingo, sem pausa, e se você não comer nada, não pagar contas, sem hipoteca, sem nada, 600.000 anos de salário seriam 10.000 talentos de ouro. Ele diz, quando o mestre manda colocar ele na prisão, ele diz, por favor me perdoe e eu vou te pagar de volta. Esse adventista não entende a graça. Ele diz, me perdoe e eu vou te pagar de volta. Se você é perdoado, você não precisa pagar de volta. Você está perdoado. É graça. Se você paga, você não precisa de perdão. Funciona. Ele mistura. Funciona. Graça. Ele não entende. Deus faz muito, eu faço um pouco também. Eu vou te pagar de volta. Como você pode pagar 600.000 anos de salário? Como você pode pagar isso? Quantas vidas você precisa viver para pagar isso? Como você pode pagar o sangue de Jesus? Como você pode pagar o céu? Você não pode. Ele diz, me perdoe e eu vou te pagar de volta. E como ele não entende perdão, quando ele sai, um amigo deve a ele 100 dinars. Isso é, equivalente a 3 meses e 10 dias de salário. E ele é incapaz de perdoar seu amigo. Você me segue. Porque ele não entendeu o quanto o mestre fez por ele.
Porque se ele tivesse entendido, ele teria ficado tão cheio de graça, tão cheio de admiração e tão sobrecarregado. Uau, Deus me perdoe. Não só isso. Deus perdoou ele 10.000 talentos. Mas Deus diz na parábola que o mestre pagou toda a dívida dele. E se você ler com atenção, ele devia ao mestre e devia a outras pessoas. Além dos 10.000 talentos, ele devia a outras pessoas. E o mestre pagou todas as suas dívidas. E ele ainda não entende. Se ele tivesse entendido, ele teria ficado tão sobrecarregado, que teria ficado caindo e dizendo, por que você me ama tanto? E você não tem problema em mostrar um pouco de graça para outra pessoa. É como se você me devesse $500 mil e eu te perdoasse. E então você tem um amigo que te deve 29 centavos e você diz, eu vou te colocar na prisão por 29 centavos. Você entende mais ou menos? Essa é a imagem de quanto Deus te perdoa e quão pouco você tem que perdoar os outros. E a Bíblia diz que se você realmente não entender a graça, você nunca vai experimentar o perdão e nunca vai conseguir perdoar. Mas se você entender a graça e o perdão de Deus, você não vai ter problema em perdoar os outros. Essa é a razão pela qual a oração diz, perdoa-nos assim como nós perdoamos os outros. Porque é assim que nós vivemos. Eles vão juntos. Você entende? E então precisamos terminar. Nosso tempo acabou. Então eu vou apenas apertar. Na última parte ele diz, não nos deixe cair em... Eu realmente tenho um problema. Deus não pode ser, ele é bom e não pode ser tentado a fazer o mal. Deus não precisa do mal. Fazer o bem? Satanás diz, eu preciso desse método para fazer isso. Não. Deus pode usar o bem para fazer o bem. Se Deus precisasse do mal para fazer o bem, Satanás teria uma desculpa. Você entende que Deus não precisa do mal. Ele é bom e não pode ser tentado a fazer o mal. Então, como Deus poderia te levar à tentação? Satanás te leva, você se leva, outras pessoas te levam. Não Deus. Mas se você olhar para o grego, pode ser traduzido como não nos deixe, nos afastar de você, porque sozinhos tendemos a cair na tentação. Nos atraia como Jesus em João 15, permaneça em mim e eu em você, porque se você permanecer em mim, você vai produzir muito, mas se você se separar de mim, você vai cair. Você não pode fazer nada, zero, sem mim, nada. Então é isso que Jesus diz na oração. Agora, a tradução da Vulgata escolheu dizer, por favor, não me deixe como a ideia do paganismo. Por favor, não me deixe. E Deus diz, eu vou te guiar, mas a tradução é, nos atraia para perto de você. Porque sozinhos vamos escorregar para a tentação. Como é isso? Muito claro, uma conexão contínua com Deus te protegeria. E eu poderia te dar um monte de exemplos. Nós não temos mais tempo. Um monte de histórias. Isso provaria repetidamente que a maior necessidade que temos é estar conectado. Nunca se separar. Assim que nos separamos, você se lembra do calcanhar de Aquiles. Você se lembra da história? Diz que quando ele nasceu, a mãe o pegou pelo calcanhar e o mergulhou. Em qual rio? Alguém mais? E a história diz que se alguém fosse mergulhado no Estige, ele seria invencível. Mas a mãe o segurou pelo calcanhar. Então ele entrou no rio Estige, exceto pelo calcanhar. Então, em uma guerra, flecha atingiu o calcanhar e foi assim que ele morreu, porque o calcanhar não estava imerso. É mais ou menos isso que estamos dizendo aqui. Tudo que não está imerso em Cristo é onde Satanás vai te atacar. As flechas ardentes dele vão exatamente para o ponto que não está em Cristo. E se você estiver todo coberto em Cristo, lembra de Efésios, a armadura, os sapatos, a placa, o peitoral, da cabeça aos pés, todo coberto em Cristo, seja o que for. A parte que você não cobre em Cristo é onde Satanás vai atacar. Se seu cérebro não está coberto, se suas pernas, se suas mãos, tudo tem que estar coberto em Cristo. Porque quando Cristo está em você, Satanás não tem poder sobre você. E é aí que você precisa focar. Permanecer em Cristo,
andar com Ele, estar conectado, depender continuamente dEle, nunca se separar. Quando você faz isso, você não só obtém vitória, mas também recebe poder, paz e alegria. Vou te contar uma história rápida. Eu disse que não contaria mais histórias porque já são 4h30, mas uma rápida, tá? Eu estava na Sérvia, em setembro, e me encontrei com um grande grupo. E eles vieram como vocês vieram aqui na igreja, de diferentes lugares. E pessoas vieram de Montenegro, pessoas vieram da Bósnia, pessoas vieram da Croácia e pessoas vieram da Sérvia. Havia um grande grupo e muitos pastores. E eu preguei de manhã e depois preguei à tarde. E então nós tivemos 2 horas de compartilhamento. Esse é o melhor momento. Nenhum sermão é como o compartilhamento, porque as pessoas contam o que Deus fez por elas. Há muitas histórias poderosas. E então uma senhora se levanta e diz: eu era grega ortodoxa, e ela diz: eu nasci ortodoxa, mas nunca fui à igreja. Eu não vou à igreja, nunca, jamais, nem no Natal, nem por nada. Eu não vou à igreja. Ela diz: eu não tenho nenhuma conexão com Deus. E ela diz: eu fui diagnosticada com isso e aquilo. Eu estava doente. O médico me mandou para casa e ela disse: eu estava desesperada. Então, pela primeira vez na minha vida, eu orei, mas eu não sabia como orar. Então eu fui no Google e disse: como orar? E ela diz: eu encontrei o seminário dele sobre oração. Ela diz: eu ouvi. E ela diz: eu fiquei tipo atordoada. Eu nunca ouvi nada assim na minha vida. E eu comecei a ouvir mais e mais sermões. E ela diz: eu encontrei o livro dele. Encontrei o outro livro. E ela diz: minha vida mudou. E ela diz: instantaneamente eu comecei a acordar de manhã. E eu acordaria. Eu diria: Deus, por favor, me acorde. E Deus, ela diz: isso nunca aconteceu. Ele me acordava às 4h30, ou 5. E ela disse: eu começaria o dia com oração e estudo. E deu totalmente poder. E minha vida começou a crescer devagar. Eu mudei minha dieta, comecei a orar, comecei a estudar, encontrei a igreja, fui à igreja e minha vida estava se transformando. Eu podia ver os resultados. Um dia eu não orei, minha vida desmoronou, se tornou ar. Eu não conseguia sobreviver sem isso. Aprendi que quando estou com Deus, Satanás não tem acesso. E eu ainda cometi erros, mas eu estava crescendo. E ficou tão bom, eu amava tanto. Eu me tornei dependente. Eu peguei mais livros. Espírito de profecia. Eu encontrei isso. Eu comecei a ler. Então ela diz: eu ia trabalhar. Ela diz: eu tenho um salão de unhas. Manicure, pedicure. Sabe do que estou falando? Ela diz: eu tenho um salão. Eu ia trabalhar e usava fones de ouvido e ouvia sermões enquanto fazia as unhas das mulheres. Ouvindo. E uma das mulheres diz: que música você está ouvindo? Ela diz: eu não estou ouvindo nenhuma música. Estou ouvindo a vida. Ela disse: o quê? Vida. Ela estava em êxtase. Sabe, energia. Eu adoro. Ela diz: eu estou feliz. E você podia ver no rosto dela: eu estou feliz. E a mulher diz: uau, posso ouvir? Aqui está o... Ela ficou com um fone e deu o outro. E a mulher diz: tem argila no meu ouvido? Ela diz: ah, tá bom, vem amanhã. E amanhã ela trouxe uma caixa de som grande. Colocou lá e ligou, enquanto fazia as unhas. E a mulher volta e diz: isso é bom. E no dia seguinte, várias pessoas vêm e ela pergunta: o que vocês estão fazendo? Eu fiz suas unhas ontem. Eles saíram, eles disseram: não, só queremos isso. A próxima, as pessoas continuavam vindo todos os dias. Ela colocou cadeiras como em um teatro, colocou as cadeiras e as pessoas vinham. Ela colocava sermões, mais pessoas e mais pessoas. 16 pessoas, além dela, foram batizadas. Ela diz: não tem mais espaço aqui, precisamos encontrar um lugar maior. Todos eles experimentaram graça, salvação e crescimento. Ela diz: isso é tão bom. Temos que contar para todo mundo na cidade. Então, eles pegaram pendrives e começaram a ir de casa em casa, de rua em rua, e compartilhar e dizer: vocês têm que ouvir. Isso muda vidas. Vocês têm que ouvir. Ela compartilhou a história e disse: você vê eles? Eles estão aqui. Essas são as pessoas com quem você trabalha. Ela veio com eles quando você se conecta com Deus. Isso te dá poder. Isso te dá crescimento. E você não precisa se sentir nas nuvens. Você entende o que estou dizendo? Mas você precisa se manter conectado. E você provavelmente não se sente assim alguns dias, sabe? Eu nasci como um crocodilo. Eu não tenho sentimentos. Eu não me sinto nas nuvens, eu não me sinto para baixo, você não me faz chorar, eu não ligo, sabe? É realmente difícil me fazer ter emoções. Eu trabalhei com pessoas a minha vida toda e meio que
É difícil ficar impressionado. Sabe o que quero dizer? Ainda assim, quando estou conectado, eu tenho poder e paz. Quando não estou conectado, eu não consigo fazer nada. Eu faço uma bagunça, cada palavra que eu digo é uma bagunça. E então eu sei que preciso me reconectar. Caso contrário, eu faço estrago. Eu perco a paciência. Há muito tempo isso não acontece, porque eu rezo o tempo todo. Caso contrário, a natureza voltaria. O que estou dizendo na oração do Senhor? Jesus diz: você precisa permanecer em mim e eu em você. Essa é a sua única segurança. Se você não permanecer em mim, é o ponto fraco. Satanás vai te atacar porque quando você está sozinho, você está exposto e não tem poder. E Deus se oferece estar conosco se apenas lhe dermos permissão. Você me segue e você pode não sentir ou ver uma explosão. Uau! Instantaneamente eu sou santo e estou voando. Não! Mas, enquanto você permanecer conectado, Deus continuará trabalhando e você não vê nada de hoje para amanhã. Mas como as pessoas, se você medir as crianças contra o batente da porta, se você medi-las hoje e amanhã, não verá crescimento. Mas se você medi-las hoje e no próximo ano de novo, verá crescimento. Então, o mesmo vale para a vida espiritual. O crescimento espiritual é um processo que dura a vida toda. Ouça com atenção. Justificação. É um segundo. Santificação. É uma vida. Você ouviu o que eu disse? Enquanto você viver, precisa continuar crescendo. E você nunca será maduro o suficiente para merecer o céu. Seja Mãe Teresa ou Paulo, não me importa quem você é, você ainda não merece o céu. Mas independentemente de quem você seja, o ladrão na cruz ou Mãe Teresa, independentemente de quem você seja, se você está em Cristo, você está salvo. E se você é um homem santo e se separa de Cristo, você está perdido, porque é Cristo em você, a esperança da glória. Portanto, Jesus diz: permaneça em mim e eu, em você. E você vai crescer, você vai produzir frutos. E é isso que a oração diz quando ele fala: não nos deixe separar, porque se nos separarmos, vamos cair em tentação. Mantenha-nos conectados, ajude-nos, lembre-nos. Eu disse a alguns dos meus amigos que costumava colocar meu celular para vibrar a cada 2 horas. E meu telefone vibrava a cada 2 horas. Porque se você colocar seu despertador para te acordar às 5 da manhã, amanhã de manhã, e depois no dia seguinte às 5, e no dia seguinte, depois de 2 semanas, sabe o que acontece? Você não precisa do despertador. Você acordaria às 5, seu corpo se acostuma. Se você colocar seu despertador para vibrar a cada 2 horas, para te lembrar de se reconectar, e você para como um oásis a cada 2 horas, e por 10 segundos diz: Senhor, eu tenho a tendência de esquecer de você. Ajude-me a permanecer em você. Se você fizer isso, depois de 2 semanas, você não vai precisar do despertador para vibrar. A cada 2 horas você se lembra e se reconecta. E depois de um tempo, você se acostuma a ficar conectado. E que vem a segurança. E é daí que vem o poder. E é daí que vem a paz, a alegria e o crescimento. Porque sem ele nós não somos nada. Não importa quão experiente, quão velho, quão jovem, quão educado, não importa. E essa é a razão pela qual a Bíblia diz que precisamos andar. Como Enoque, Noé e Moisés, eles andaram com Deus. E a linguagem diz que andar com Deus é estar continuamente conectado, continuamente ciente da sua presença, continuamente dependente. Isso significa andar com Deus, significa permanecer nele. Tá bom. Mais uma história agora. Estamos terminando. Estou com fome de novo. Então, pessoal, meus amigos, você voltar para casa, lembre-se, Deus está falando com você. Não necessariamente um pastor está falando com você. Deus está usando pastores, crianças, oportunidades, o mundo. Deus está usando maneiras de se comunicar porque Ele ama você e Ele me ama. E Deus está falando com você e dizendo qual é a sua parte, e Ele fará a parte dele. E enquanto você tenta fazer isso, isso vai complementar o que você não consegue fazer. Mas Deus te deu a liberdade de escolha. Você precisa escolher. Todo dia. Você pode não conseguir fazer isso, mas você pode escolher. Portanto, toda manhã,
Você precisa arranjar um tempo, fazer disso uma prioridade. Escute com atenção. Jesus acordava cedo de manhã, passar um tempo com o Pai. Se Jesus, o segredo do poder dele estava lá, se Jesus fez isso, você e eu precisamos muito disso. E você não deve orar na sua cama. Cama, a sono. O cérebro associa a cama com sono. Se você quer orar e estudar na cama, você vai acabar dormindo. A Bíblia diz que você precisa ter um lugar. A Bíblia diz que é no seu quarto, você se lembra? Você precisa ter um pequeno espaço ou um lugar que seja só para oração. Quando você vai lá, seu cérebro sabe, é hora de orar. Você precisa associar aquele lugar com a adoração a Deus e a oração. E você tem um lugar e um tempo. Jesus tinha um lugar e um tempo. Ele disse que ia para um lugar isolado. Você se lembra? Cedo de manhã, um lugar isolado. A Bíblia diz, ele desperta meu ouvido todas as manhãs. A Bíblia diz, de manhã eu oro e coloco o meu pedido diante de você. E então eu espero com expectativa, eu não vou embora. Eu espero, eu reflito. Você precisa ter um tempo e um espaço que sejam dedicados à oração. Quando você vai lá, você sabe que é hora de adorar. Você não dorme, você me segue. E você precisa torná-lo sagrado, tão firme quanto o outro, porque esse é o tempo de Deus. E você não pode tocar nele, e ninguém pode tocar, porque isso vai mudar sua vida, sua família e sua igreja. É extremamente crucial. E essa é a razão pela qual eu disse ontem à noite, quando comecei, que Satanás não tem medo. Quando você come saudável. Você deve comer saudável, mas Satanás não tem medo. Satanás não tem medo quando você guarda o sábado. Você deve guardar o sábado, mas Satanás não tem medo. Satanás não tem medo quando você canta no coral. Você deve cantar no coral, mas Satanás, ele tem medo. Quando você ora, lembre-se, ele e seus anjos tremem e fogem. É isso que o parágrafo diz. Porque quando você se conecta com Deus, com a fonte de poder, Satanás não tem poder. E Satanás fará de tudo para te impedir disso. E Deus está te chamando para fazer disso uma prioridade. Jesus está voltando em breve. Mais cedo do que pensamos, ele está a caminho. Ele está voltando, nós vamos vê-lo face a face. E se a gente não fizer isso hoje, não vamos fazer amanhã. A Bíblia diz hoje, se você ouvir a voz dele, hoje é o dia da salvação. Hoje, não amanhã. Amém. Não se preocupe com o sucesso. As pessoas dizem, pastor, eu tento e não tenho sucesso. Como você sabe? Você continua se monitorando? Pare, olhar para si mesmo. Comece a olhar para Jesus. Bem, eu falho todo mundo. Olha. Continue olhando para Jesus. Deixe que ele se preocupe com os resultados. Essa é a razão pela qual no céu você vai se prostrar e colocar sua coroa aos pés dele. Porque ele diz, ei, eu não consegui, eu não fiz isso, eu não mereço isso. E ele diz, você se preocupa em mim, e isso é suficiente. Deixe que ele se preocupe com os resultados. Sua obrigação, escolha estar nele diariamente. E isso é um trabalho diário. Não é só você me segue. Assim como você precisa respirar diariamente, você precisa orar diariamente. Você precisa ore continuamente. Você precisa ficar conectado continuamente. Essa é a razão pela qual a Bíblia diz para orar sem cessar. Não quer dizer que você deve manter os olhos fechados enquanto dirige, não. Significa que você está sempre conectado. Você nunca se desconecta. Você me entende? Que Deus te abençoe ricamente. Foi um privilégio estar com você. Sem mais histórias, vamos tirar 1 minuto. Você que ora em silêncio, privadamente, e diga, Senhor, eu não consigo, mas você pode. Então estou pedindo que você faça em mim o que eu não consigo. E depois de 1 minuto, eu vou dizer um amém. Aí você se reúne em grupos de 2 ou 3, mas não 4. Se você tiver família e crianças, pode fazer isso dentro da sua família, mas não em grupo, porque vai demorar uma eternidade. E cada um ora junto para que Deus encha a sua família ou seus amigos com seu espírito e sua presença diariamente. E ore curto. Não comece em Adão. Termine em Apocalipse. Reze. Ok.
As pessoas que oram curto em casa sentem a necessidade de orar longo na igreja. Se você ora longo em casa, você ora curto na igreja. O espírito do povo diz que orações longas em público eram até para os anjos. É isso que ela diz. Em público tem idosos, tem crianças, você precisa orar curto. Você quer orar longo? Vá para casa. Ore curto, em grupos. E então eu vou fazer a oração de encerramento. Vamos fazer isso. 1 minuto em privado e depois em grupos. Pai no céu, nós nunca vamos entender o seu amor. Mesmo na eternidade, nós vamos aprender cada vez mais, mas nunca seremos capazes de compreender totalmente a grandeza do seu amor. E ainda assim, tantas vezes duvidamos de você. Por favor, nos perdoe. Você nos ama tanto e nós tantas vezes temos dificuldade para ir à oração e estudar. Por favor, nos perdoe. Ajude-nos a entender a bênção e o privilégio da oração. Ajude-nos a desejar a sua presença. Ajude-nos a te conhecer, te amar e a confiar em você. Ajude-nos a entender mais a sua graça. Encha-nos com a sua presença e ajude-nos a desejar cada vez mais de você. E ajude-nos a não nos separarmos de você. Quando esquecemos, ficamos ocupados. Por favor, nos lembre. E ajude-nos todos a, diariamente, toda manhã, fazer de você uma prioridade. Fazer de você o centro das nossas vidas. Pai, eu oro por essas pessoas preciosas, muitas outras que estavam ouvindo pela internet, ou que vão ouvir depois, que todos nós aplicassem essas coisas e não fosse apenas mais um sermão. E eu oro para que você nos ajude a não confiar no que podemos fazer, mas a confiar no que você pode fazer para colocar nossos olhos não em nós mesmos, mas em você. Oramos em nome precioso de Jesus e acreditamos que você responde. Você tem estado esperando por esta oração. Então, em fé, nós te louvamos, te agradecemos e te amamos. Amém. Deus te abençoe.